Enquanto muitos lugares ainda colhem manualmente no Japão, uma única máquina pode realizar o trabalho de dezenas de agricultores em apenas algumas horas. O que realmente está acontecendo nesses campos? Em Shizuoka, a maior região produtora de chá do Japão, apenas a primeira colheita do ano já rende até 8.120 toneladas de chá. E o segredo começa com as máquinas modernas. Essas máquinas deslizam ao longo de cada fileira de chá, projetadas largas o suficiente para abranger fileiras inteiras em uma única passagem. No centro, um sistema de lâminas rotativas de alta velocidade corta com precisão os botões e as duas folhas mais jovens. Cada corte é uniforme a ponto de ser quase perfeito. Em seguida, o chá fresco é imediatamente sugado por um grande tubo e transferido diretamente para o compartimento de armazenamento superior. Dentro, sacos rotativos distribuem o produto de forma ritmada e precisa. Todo o processo é contínuo, sem praticamente nenhum segundo de atraso. Em Aomori, conhecido como o Reino das Maçãs do Japão, aproximadamente 500 mil de toneladas de maçãs são colhidas a cada ano, representando mais da metade da produção nacional. Nos pomares, os agricultores colhem delicadamente cada maçã madura e a colocam em uma esteira transportadora que corre ao longo das fileiras. Uma a uma, elas se conectam suavemente e rolam de forma ordenada e precisa para os recipientes. Enquanto isso, em outras áreas, o processo avança ainda mais. Braços robóticos se estendem, agarram a maçã, giram levemente para separá-la do galho. Em seguida, elas são colocadas cuidadosamente no compartimento da máquina. Sem atrasos, sem erros, apenas a precisão fria da tecnologia. Ao falar do Japão, não podemos deixar de mencionar os doces dorayaki macios e fofos, recheados com pasta de feijão vermelho doce e suave. Mas por trás desse recheio, há um processo de colheita extremamente preciso em cada detalhe, realizado principalmente em Hokkaido, que responde por até 94% da produção nacional de feijão vermelho. Quando a temporada de colheita começa, as máquinas avançam pelos campos. Na frente, um sistema de corte com dentes rotativos contínuos reúne todo o caule da planta de feijão para dentro como um fluxo ininterrupto. Logo em seguida, tudo passa por uma câmara de debulha, onde os grãos são separados das vagens em um instante. Os grãos continuam caindo no sistema de peneiramento. Apenas os grãos limpos caem na bandeja de coleta. O próximo produto é a cebolinha. Todos os anos, o Japão produz cerca de 400 mil toneladas de cebolinha, e uma parte significativa disso é colhida por máquinas como essas. A parte frontal da máquina penetra profundamente sob a base da cebolinha, agarra firmemente os caules verdes e arranca toda a planta do solo. À medida que as cebolinhas são transportadas para cima por uma esteira inclinada, componentes vibratórios entram em ação, sacudindo a terra restante das raízes. Cada planta de cebolinha emerge gradualmente, limpa e intacta, e é transferida para a parte traseira. Ali, os trabalhadores as agrupam em feixes, fazem uma inspeção rápida e organizam de forma ordenada.
O arroz também é um produto agrícola importante no Japão. De acordo com as estatísticas, o país consumiu mais de 9,1 milhões de toneladas de arroz no ano passado. Para colher esse volume enorme de arroz, as colheitadeiras combinadas são indispensáveis. A unidade de corte opera continuamente, separando as plantas de arroz da base em um movimento decisivo e imediatamente as alimenta para dentro. Dentro da máquina, o processo de debulha ocorre quase simultaneamente. Os grãos são separados dos caules e das cascas em um instante. Tudo continua passando pelo sistema de peneiramento, onde apenas os grãos de qualidade padrão são retidos. Finalmente, o fluxo dourado de grãos entra no compartimento de armazenamento. Quando cheio, dezenas de quilos de arroz são descarregados no caminhão-container por meio de um tubo de descarga. O próximo local é a cidade de Takinoue, em Hokkaido. Lá se origina mais de 90% da produção nacional de hortelã do Japão. Nos campos, as máquinas colhem fileiras inteiras de hortelã verde exuberante simultaneamente, deixando uma camada uniforme de plantas espalhada na superfície. Esses caules de hortelã serão secos ao sol por várias horas a vários dias. Depois, uma máquina corta toda a camada de hortelã seca em fragmentos uniformes. Imediatamente, esse fluxo de material é soprado com força para um trailer que corre paralelamente ao lado. Tudo é transportado diretamente para a fábrica de processamento, fechando um processo tão rápido que praticamente não deixa lacunas. Para expandir terras agrícolas ou criar móveis refinados, as florestas precisam ceder lugar. No Japão, o corte de árvores é uma demonstração de tecnologia. Primeiro, a máquina agarra firmemente o tronco. Em poucos segundos, a serra integrada corta o tronco, de forma limpa, rápida e com quase nenhum desvio. Assim que a árvore cai, o sistema de lâminas ativa imediatamente, podando galhos e copas em uma sequência contínua. Ao mesmo tempo, sensores na máquina medem e cortam o tronco em toras de tamanho padrão. Todos os anos, mais de 110 mil toneladas de bardana são colhidas no Japão. Com comprimentos que podem exceder 1 metro, a colheita não é simples e requer suporte de máquinas. A parte frontal da máquina penetra profundamente no solo, atravessando camadas duras para acessar todo o comprimento da raiz sem quebrar ou danificar. Uma vez elevada, o sistema de esteira a recebe imediatamente e a puxa para a área de classificação no piso da máquina. Ali tudo ocorre rapidamente, mas sem descuido. Os trabalhadores inspecionam a qualidade, removem raízes secundárias e folhas excedentes e empilham cada raiz de forma organizada em caixas plásticas já preparadas. Em fazendas modernas, robôs podem ver cada tomate maduro. Sistemas de escaneamento identificam com precisão os frutos qualificados e braços mecânicos os colhem delicadamente um a um. Precisão quase absoluta, mas acompanhada de custos muito altos. Por isso, em muitas fazendas de médio porte, opta-se por uma solução alternativa. A máquina avança, abaixando as mandíbulas de corte frontais para cortar a base de toda a planta de tomate em uma única passagem. Logo depois, os dentes de rastro e as esteiras enrolam todo o caule, folhas e frutos para dentro da máquina. Ali, os tomates são separados dos caules e folhas e imediatamente transferidos para os recipientes.
É possível obter mais de 4,3 toneladas de rabanete branco por cada 4 hectares. E esse número é ainda maior em regiões como Kanagawa e Nagasaki. Esses resultados são alcançados com o suporte de colheitadeiras modernas. A máquina começa escavando profundamente no solo para acessar a raiz oculta. Logo em seguida, a esteira superior agarra firmemente as folhas verdes e puxa toda a planta para fora do solo. Ao chegar ao final da esteira, um sistema de corte automático remove imediatamente as folhas. Os trabalhadores inspecionam rapidamente e organizam cada rabanete de forma ordenada, garantindo que tudo esteja pronto para a próxima etapa. Nas ilhas do sudoeste, como Okinawa e Kagoshima, os agricultores produzem anualmente cerca de 1,2 milhão de toneladas de cana-de-açúcar. Para limpar campos extensos, eles geralmente utilizam colheitadeiras. A máquina gigantesca avança ao longo das fileiras de cana, com lâminas rotativas frontais abaixadas para cortar rente à base em cada rotação decisiva. Quase instantaneamente, os eixos helicoidais puxam toda a planta para dentro como se fosse arrastada por uma corrente invisível. Dentro da máquina, as folhas são removidas, mantendo apenas o caule. O fluxo limpo de cana é empurrado para cima por um tubo transportador até o compartimento de armazenamento. Quando cheio, tudo é soprado diretamente para o caminhão que corre paralelamente ao lado. Em 2025, a indústria de cenoura no Japão alcançou uma produção de cerca de 544 mil toneladas, em uma área de 18.500 hectares. Esse resultado vem de um sistema de produção em larga escala operado com tecnologia de precisão em cada detalhe. Nos campos, o processo começa com a cabeça da máquina penetrando profundamente no solo, escavando as cenouras das camadas duras. Logo em seguida, a esteira superior agarra firmemente as folhas e puxa toda a raiz de forma decisiva e contínua. Ao chegar ao final da esteira, o sistema de corte automático remove rapidamente as folhas excedentes, espalhando-as de volta no campo. Em seguida, as raízes qualificadas são transferidas para outra esteira para descarregar nos recipientes. O próximo produto é o feno, alimento diário para centenas de milhares de animais de criação em todo o país. Durante a colheita, a ceifadeira desliza pelo campo, cortando a camada de grama e deixando-a diretamente na superfície. Ela é espalhada uniformemente e seca ao sol para atingir o grau de secagem necessário. Para secar o feno uniformemente, usam-se máquinas viradeiras que viram continuamente as camadas de grama. Uma vez seco, o feno é recolhido por uma enfardadeira, enrolado em fardos redondos ou quadrados compactos, organizados, fáceis de armazenar e prontos para uso. Nem todo o processo é totalmente automatizado. Alguns produtos agrícolas exigem uma integração estreita entre humanos e máquinas, como o repolho. Esse é um alimento essencial no Japão, com mais de 2,6 milhões de toneladas consumidas pelos canais de varejo. Nos campos, os agricultores usam facas para cortar cada cabeça de repolho qualificada rente à base. Logo em seguida, elas são colocadas em uma esteira que corre ao longo das fileiras. Os repolhos seguem um após o outro, movendo-se de forma constante para os recipientes.
sem interrupções, sem etapas desnecessárias. Os humanos garantem a precisão na seleção, enquanto as máquinas mantêm o fluxo contínuo de todo o processo. Similar ao repolho, a colheita de lúpulo também requer combinação entre humanos e máquinas. Este é um jardim de lúpulo em Iwate. A região produz cerca de 45,6% da participação de mercado nacional. Quando chega a temporada de colheita, os agricultores ficam em um caminhão-container móvel que circula pelo jardim. Eles usam foices ou varas para puxar as videiras de lúpulo para baixo de forma decisiva. Esse trabalho é bastante perigoso, pois basta um momento de distração para que o agricultor caia de altura. Após um dia de colheita, todo o lúpulo é coletado e rapidamente transportado para a fábrica de processamento. O próximo produto é a soja. Em áreas plantadas que chegam a 153.900 hectares, a colheita não pode depender totalmente do trabalho manual e requer suporte de máquinas. A frente dessa máquina possui um sistema de mandíbulas de corte que corta rapidamente todo o caule da planta de soja. Em seguida, os rolos frontais e as esteiras entram em ação, reunindo todos os caules, folhas e vagens para dentro. Dentro da máquina, o processo de debulha ocorre rapidamente, separando os grãos das vagens e caules quase instantaneamente. Após a limpeza, os grãos de soja são descarregados nos recipientes e transferidos para caminhões container para processamento. Em meio aos vastos campos, a corrida contra o tempo para colher beterrabas açucareiras entra em sua fase mais crítica. Essas colheitadeiras são a chave para manter uma produção estável de cerca de 3,5 milhões de toneladas. Na frente da máquina, lâminas afiadas rotativas giram em velocidade vertiginosa, cortando as folhas superiores em um piscar de olhos. Componentes especializados penetram profundamente no solo, erguendo cada bloco sólido de beterraba sem deixar um arranhão. Toda a beterraba desliza pela esteira como uma cachoeira para o enorme recipiente do caminhão container que espera. Em seguida, observemos o processo de colheita de trigo sarraceno. A unidade frontal da máquina gira continuamente com força, empurrando delicada mas precisamente cada caule maduro dourado em direção ao sistema de lâminas de corte. A barra de corte horizontal corta rente ao solo, envolvendo toda a planta na câmara de processamento. Dentro, a máquina realiza a debulha, separando decisivamente os grãos de trigo sarraceno dos caules e flores. O fluxo de grãos passa pelo sistema de peneiramento, removendo palha e impurezas. Finalmente, os grãos limpos de trigo sarraceno são coletados e armazenados dentro da máquina, enquanto o excesso de palha é descartado, devolvendo nutrientes ao solo. Ao mencionar o Médio Oriente, você provavelmente pensa imediatamente em petróleo e deserto, mas poucos sabem que a indústria agrícola nesta região vale até 108 bilhões de dólares americanos por ano. Para gerar esse número enorme, as fazendas aqui precisam colher milhões de toneladas de produtos agrícolas em meio a um clima quente e seco extremo. Como eles conseguiram fazer isso? Vamos descobrir. Todos os anos, o Egito colhe até 1,87 milhão de toneladas de tâmaras, representando quase 20% da produção total de tâmaras de todo o mundo. Mas para criar esse número enorme, tudo começa com um trabalho que exige a habilidade e a coragem de cada agricultor.
As tamareiras podem atingir mais de 23 metros de altura. Para alcançar os cachos de frutos no topo, os agricultores amarram uma corda ao redor do tronco e sobem lentamente. Lá no alto, eles selecionam cuidadosamente cada cacho de fruta madura. Terminada a colheita, os cachos de frutos são amarrados uns aos outros e descidos ao chão para evitar que sejam esmagados. No solo, as tâmaras continuam a ser classificadas, lavadas e secas antes de serem vendidas no mercado. O açafrão também é um produto agrícola típico da região do Médio Oriente. Atualmente, o Irã fornece mais de 90% da produção global de açafrão, com cerca de 400 toneladas por ano. A temporada de colheita começa muito cedo. Logo pela manhã, às 5 ou 6 horas da manhã, os trabalhadores já estão presentes nos campos. Eles devem colher cuidadosamente cada flor com movimentos extremamente suaves para não danificar os estigmas delicados. Cada flor produz apenas cerca de 0,006 gramas de estigmas, e são necessárias até 150 flores de açafrão para produzir 1 grama de açafrão. Irã pretende aumentar a produção para 500 toneladas até 2028, mas as tensões geopolíticas com os EUA e Israel estão tornando essa ambição mais difícil de concretizar do que nunca. O próximo local são os jardins de figos na Turquia. Este é atualmente o país líder mundial com cerca de 350 mil toneladas de figos por ano, seguido por Egito, Marrocos, Argélia e Irã. Mas para obter essa produção, a colheita deve ser feita com muito cuidado. O momento ideal é pela manhã, quando a temperatura ainda está fresca e os figos mantêm o seu frescor. O agricultor torce ou corta suavemente cada fruta, tentando manter o pedúnculo intacto para uma melhor conservação. Logo após a colheita, os figos macios e doces são dispostos em camadas em cestos, minimizando colisões para evitar esmagamento antes de serem classificados e transportados. O próximo produto é o limão. Ao colher, o agricultor gira suavemente para separar o fruto do ramo, ajudando a proteger a árvore e evitando danos aos novos brotos que crescem ao redor. Os limões são então colocados em cestos e levados para a área de coleta para a fase de classificação e transporte. No entanto, mesmo com os pomares de limão ainda sendo colhidos, muitos países do Médio Oriente ainda não produzem o suficiente para satisfazer a procura interna. Atualmente, esta região tem de importar até 50% dos alimentos consumidos, e a situação pode tornar-se ainda mais difícil nos próximos meses, à medida que as tensões de guerra continuam a afetar a cadeia de abastecimento. Em áreas que felizmente ainda não foram afetadas pela guerra, os agricultores continuam a trabalhar arduamente. Nos campos de melancia, a colheita é realizada rapidamente. O agricultor corta rapidamente o pedúnculo e retira cada melancia grande e redonda do campo. As melancias pesadas são rapidamente passadas para o caminhão que espera na beira do campo. Na carroceria do caminhão, há sempre alguém esperando para receber e organizar as melancias em camadas organizadas. Assim, cada carregamento cheio de melancias deixa o campo. Todos os anos, a Turquia produz cerca de 3,2 milhões de toneladas de melancia, tornando-se o maior produtor de melancia do Médio Oriente.
O vizinho ocidental da Turquia, o Irã, é atualmente o quarto maior produtor mundial de amêndoas, com uma produção de cerca de 164 mil toneladas por ano. No campo, as máquinas agarram firmemente o tronco da árvore e vibram fortemente de repente. Em apenas um instante, milhares de amêndoas maduras caem simultaneamente ao chão como uma pequena chuva. Depois, a camada de amêndoas é seca ao sol durante alguns dias. Quando as cascas estão secas, os trabalhadores operam máquinas varredoras que percorrem as fileiras de árvores, recolhendo todas as amêndoas em longas tiras no chão. O passo final é usar um aspirador de alta potência para transferir todas as amêndoas para o compartimento de armazenamento, preparando-as para o próximo processo de processamento. O próximo produto é a berinjela. Todos os anos, o Egito produz até 1,859 milhão de toneladas de berinjela, tornando-se o maior produtor de berinjela do Médio Oriente e do Norte de África. Mas o surpreendente é que, apesar de uma produção tão grande, a maior parte das berinjelas ainda é colhida inteiramente à mão. Ao encontrar frutos que atendem aos padrões, os agricultores usam tesouras ou facas para cortar o pedúnculo. A operação deve ser muito precisa para evitar esmagar ou arranhar a fina camada de pele roxa. Após o corte, cada saco grande de berinjelas é colocado num carrinho que espera no meio do campo. Os carros vão enchendo, levando centenas de berinjelas frescas para mercados e fábricas de processamento. A uva também é um produto agrícola colhido manualmente. Os agricultores cortam cada cacho de uva do ramo com tesouras afiadas. Cada corte é limpo, rápido e preciso, garantindo que as uvas suculentas não sejam esmagadas ou danificadas. Cada cacho de uvas, após sair da árvore, é colocado em caixas, continuando a viagem do jardim à mesa de jantar. Esses agricultores são apenas uma pequena parte dos cerca de 27 milhões de trabalhadores que atuam na indústria agrícola no Médio Oriente. Embora a vida ainda apresente muitos desafios, especialmente no contexto de guerra e instabilidade, eles continuam a trabalhar arduamente nos campos todos os dias, preservando as colheitas e as fontes de alimento para toda a região. Nos campos de tomate de escala industrial, a época da colheita já não depende apenas das mãos humanas. Em vez disso, enormes colheitadeiras realizam a maior parte do trabalho. Ao operar, a cabeça da máquina corta todo o pé de tomate rente à base e depois leva a planta inteira para um sistema de correia transportadora móvel. Aqui, placas vibratórias sacodem continuamente e com força para separar os tomates maduros do caule e das folhas, removendo também o excesso de terra presa na superfície do fruto. Os tomates que atendem aos padrões são então despejados diretamente no container do caminhão. Graças a um processo de colheita tão eficiente, o rendimento médio do tomate no Médio Oriente atinge atualmente cerca de 53 toneladas por hectare. As pessoas também usam máquinas para colher pepinos. A máquina desloca-se ao longo do campo e a parte frontal enrola todos os frutos juntamente com as videiras para o sistema de processamento. Aqui, os pepinos são separados das plantas, limpos rapidamente e depois transferidos diretamente para grandes recipientes que correm paralelamente no campo. No entanto, ainda existem fazendas que optam pelo método tradicional de colheita manual, observam atentamente e depois colhem delicadamente cada pepino maduro e colocam-no no cesto.
Graças a uma combinação flexível de muitos métodos de colheita, a Turquia é atualmente o maior fornecedor de pepinos e picles do Médio Oriente, representando cerca de 60% do volume total de exportação. Entre as colinas do norte da Jordânia, encontram-se pomares de romã, que se estendem por centenas de hectares, produzindo cerca de 40 mil toneladas de frutos por ano, a partir de mais de 1.000 hectares de cultivo. No pomar, os agricultores caminham ao longo das fileiras de árvores, cortam cada romã madura do ramo e colocam-nas delicadamente em cestos de plástico colocados no chão. Com experiência e mãos hábeis, uma pessoa pode colher centenas de frutos em apenas 1 hora. Os cestos enchem-se rapidamente, trazendo os frutos de toda uma temporada de cuidados. No entanto, a paz no interior da Jordânia foi recentemente perturbada devido ao impacto do conflito entre o Irã e os EUA. Destroços de mísseis, munições de sistemas de intercepção e drones carregados de explosivos caíram em muitas áreas, ferindo alguns civis jordanianos. Ao contrário de muitas outras frutas, a toranja adere muito firmemente aos ramos. Portanto, embora a agricultura esteja cada vez mais mecanizada, a forma mais comum de colher toranjas ainda é a colheita manual. No pomar, o agricultor carrega uma tesoura de poda e caminha lentamente ao longo de cada árvore. Quando encontram um fruto que atingiu a maturação, cortam o pedúnculo para separar a toranja do ramo e colocam-na cuidadosamente num cesto usado na cintura. Parece simples, mas este trabalho exige uma resistência e uma habilidade incríveis. Os colhedores muitas vezes têm de subir em escadas altas sob o sol escaldante. Basta um passo em falso ou perda de equilíbrio e tanto eles como os frutos do seu trabalho podem cair ao chão e serem esmagados. O próximo local é um jardim de melão na Arábia Saudita. Este país produz mais de 63.100 toneladas de melão, tornando-se um dos principais produtores de melão do Médio Oriente. Durante a época da colheita, os vastos campos tornam-se rapidamente agitados. Os agricultores procuram melões que tenham atingido a maturação perfeita e depois torcem-nos ligeiramente para os separar. Os melões recém-colhidos são atirados para o contentor. Na carroceria do caminhão, os trabalhadores organizam rapidamente os melões em camadas organizadas, tanto para economizar espaço quanto para evitar colisões. Existem produtos agrícolas que não são apenas comida, mas também parte de uma cultura, como o grão de bico. No Líbano, o grão de bico está associado a pratos famosos como falafel, hummus ou balila, legados culinários milenares. Mas para criar esses pratos, as colheitadeiras nos campos devem operar continuamente. Ao operar, uma lâmina de corte horizontal corta o caule seco do grão de bico, enquanto o carretel frontal empurra a planta inteira para a correia transportadora da máquina. Lá dentro, um sistema de debulha, peneiramento e limpeza separa rapidamente o grão da casca e armazena-os num compartimento. O farelo é devolvido ao campo. Quando cheio, o grão é descarregado num reboque, pronto para ser transportado para a fábrica de processamento. Nos próximos anos, o Líbano pretende aumentar a produção doméstica de grão de bico para 40% da oferta total até 2030.
Poucos sabem que a Turquia é o maior produtor mundial de damascos, com uma produção de até 750 mil toneladas por ano. Por trás deste número enorme estão milhares de horas de trabalho árduo. Quando chega a época dos damascos, os pomares tornam-se rapidamente agitados. Ao encontrar frutos maduros, eles giram ou separam suavemente o fruto do ramo, evitando esmagar a casca fina. Os damascos, após a colheita, são colocados em cestos para conservação. Assim, cada cesto de damascos vai enchendo sob a copa das árvores, marcando os frutos de toda uma temporada de trabalho árduo. O próximo produto é a cebola. Em Israel, o rendimento da cebola pode atingir cerca de 61,8 toneladas por hectare, um número muito impressionante na região do Médio Oriente. Para atingir essa produção, as fazendas dependem frequentemente de colheitadeiras especializadas. Ao operar, a parte de escavação da máquina penetra profundamente na camada de solo abaixo, levantando todo o bulbo da cebola junto com as raízes e a terra circundante. As cebolas acabadas de sair do campo são imediatamente levadas para a correia transportadora, passando por um sistema de peneira vibratória para serem limpas e transferidas para o contentor. Contudo, a indústria agrícola de Israel também não escapa às flutuações. Após o ataque do Hamas em 2023, mais de 40.400 hectares de terra agrícola foram destruídos, causando perdas de mais de 500 milhões de dólares americanos na produção agrícola. Em todo o Médio Oriente, a área de terra cultivável é estimada em cerca de 197 milhões de hectares, e uma parte significativa disso é dedicada ao cultivo de cevada. Durante a época da colheita, as colheitadeiras combinadas começam a deslocar-se lentamente pelo campo dourado. A cabeça da máquina corta os caules, enquanto o carretel frontal empurra toda a planta para o tambor debulhador, que gira continuamente para separar os grãos dos caules. Em seguida, a mistura passa por um sistema de peneiramento, permitindo que os grãos de cevada caiam no compartimento de armazenamento dentro da máquina. A palha restante é picada ou espalhada para trás, deixando atrás da máquina um campo colhido de forma organizada. Em seguida, vamos ver como os agricultores do Médio Oriente colhem laranjas. Sem a necessidade de máquinas complexas, este trabalho é frequentemente realizado manualmente. O agricultor gira suavemente os frutos para os separar do ramo. Cada laranja, após ser colhida, é colocada num saco de pano usado na frente do colhedor. Quando o saco está cheio, eles despejam as laranjas em grandes cestos colocados espalhados pelo pomar. Assim, centenas de milhares de laranjas frescas são gradualmente recolhidas. Se você ainda tiver curiosidade sobre como outros tipos de produtos agrícolas são colhidos, deixe um comentário abaixo para eu saber. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para continuar explorando mais histórias interessantes sobre agricultura nos próximos vídeos.